Olá, pessoal! Aula passada a gente falou sobre reprodução assexuada. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí da reprodução sexuada. A gente já teve esse assunto em sala, onde eu fiz o desenho, mostrei algumas características principais. Hoje eu vou mostrar algumas imagens para facilitar o entendimento. Nas próximas aulas a gente vai ver disseminação, que é um conteúdo mais tranquilo, mais aplicável aí no campo, disseminação, entrada de fungo aí nas plantas, tá? É uma parte interessante. Modo de vida aí dos fungos, se é biotrófico, necrotrófico, tá? E a gente vai ver essa parte. Então hoje a gente termina a reprodução sexuada aí dos fungos. Os fungos, na reprodução sexuada, ocorre meiose. A gente viu que lá na reprodução assexuada dos zigomicetos, ocorre esporulação e a esporulação produz esporos por mitose, são mitósporos. Aqui não, aqui ocorre meiose. Pode ocorrer mitose também, mas os esporos na reprodução sexuada são formados por meiose. Ocorre plasmogamia e cariogamia, que a gente vai ver mais para frente o que quer dizer, tá? Fungos homotálicos, quando as hifas são homotálicas, quer dizer que tem hifas positivas e negativas no mesmo talo. Heterotálica, na fase sexuada, ocorre somente na presença de dois talos que são aí compatíveis. A gente vai conseguir ver melhor essas questões aí durante o ciclo, da reprodução. Plasmogamia, então eu tenho um núcleo haploide de uma célula doadora, penetra no citoplasma de uma célula receptora. Para facilitar aí a vida, a plasmogamia a gente sempre fala que é a união aí dessas hifas, ou passa o conteúdo de uma hifa para outra através de um tubo, Cariogamia é fusão dos núcleos. Então, quando se fundem os núcleos haploides, forma um núcleo diploide. A hifa que era monocariótica, era N mais N, vai ficar dicariótica, tá? Vai ter dois N's. E aí eu tenho alguns esporos sexuais que eu trouxe como exemplo, os zigósporos. Zigósporos são esporos de resistência, tem uma parede bastante espessada, produzidas no zigosporângio, que é a estrutura, é o esporângio que produz esses esporos aí nos zigomicetos. Os ascósporos são esporos formados aí nos ascomicetos, e produzidos no interior de ascos. A gente vai ver as imagens aí desses ascos. E os basidiósporos são esporos formados aí nas basídeas, que são as estruturas produtoras de esporos sexuados, Por exemplo, aqui ó, basidiomiceto tem vários tipos de esporos, tá, pessoal? A gente vai ver teliósporos, uredósporos, Os ascomicetos, então, dependendo aí da classificação do fungo, a gente vai ter esporos diferentes, tá? Então, qual que é a importância desses esporos sexuados? Qual que é a importância dessa reprodução sexuada nos fungos? Primeiro, classificação. Segundo, recombinação genética, Então, propicia uma maior variabilidade genética. Aqui eu trouxe um ascomiceto, O ascomiceto, a maioria dos fungos aí, causadores de doenças em plantas são ascomicetos ou basidiomicetos, as principais doenças. É lógico que tem homicetos também, tal, mas eu vou ver, hoje a gente vai falar sobre dois. Ascomicetos, basidiomicetos na reprodução sexuada, e eu vou dar um exemplo de zigomiceto na reprodução sexuada e assexuada, tá? Aqui, pessoal, eu tenho as estruturas, nós já vimos isso aí quando estava falando da aula introdutória aí de fungos, Dessas estruturas aqui presentes nos ascomicetos. Eu tenho o cleistotécio, o peritécio, o apotécio. Esses corpos de frutificação, eu consigo aqui notar, pessoal, a presença desses ascos. Esses ascos é onde estarão os ascósporos, que são os esporos sexuados, que serão liberados quando estiverem maduros, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Olha aqui, ó, eu tenho um asco, E esse asco eu tenho 8 esporos, porque nos ascomicetos
são produzidos 8 esporos, porque passa por uma mitose, depois passa por uma meiose, depois passa por uma mitose. Então, são formados 8 esporos. Então, esse asco é a estrutura produtora de esporos sexuados nos ascomicetos. Eu tenho aqui os basidiósporos. Olha aqui, ó, são esses esporos que são produzidos pela basídia, que é a estrutura produtora de esporos nos basidiomicetos. Quem são os basidiomicetos? Cogumelos, né? Orelha de pau, tem vários. Por exemplo, a ferrugem é um basidiomiceto. O mofo branco é um ascomiceto. E aí, pessoal, olha aqui ó, a basídia na microscopia eletrônica. Eu consigo ver os esporos aqui na ponta, que são os basidiósporos. Olha aqui, ó. Novamente as basídias com os 4 esporos, porque aqui só passa por meiose. Olha aqui novamente a basídia com esses esporos. Essa imagem eu acabei de mostrar anteriormente, né? E aqui eu tenho os ascósporos, né? Porque tinha um núcleo diploide que passou por cariogamia aqui, né? Depois de ocorrer a meiose, formou 4 núcleos que são haploides, porque a meiose faz isso. Um núcleo diploide, que é 2N, por meiose vai formar 4 Ns e diferentes aí entre si, né? E depois vai passar por uma mitose. Por isso que a asca tem 8 ascósporos, tem 8 esporos, tá? E aqui um basidiósporo para a gente ver onde são formados esses esporos, tá? Porque quando eu falar aqui do ciclo, vocês têm uma noção de onde são formados. Pegou uma parte aqui, ó, desse cogumelo, nessa parte inferior, que é onde os esporos são produzidos para serem liberados. Vou até tirar minha imagem aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó, dessa parte aqui tirou onde estão as basídias que vão produzir os esporos, os 4 esporos que são os basidiósporos. Olha aqui, aqui eu consigo ver muito bem na microscopia, corou muito bem, né? Então, nessa estrutura aqui, ó, fica num lugar bem estratégico para a liberação desses esporos posteriormente. Então, eu coloquei aqui, ó, uma figura para a gente ver como que ocorre aí essa reprodução assexuada, uma figura bem simples, inclusive, para a gente entender aí melhor. Os esporos, aí quando liberados, eles vão germinar e dar origem a hifas. Essas hifas, quando se juntam, hifas mais e menos, se juntaram aqui. Se juntaram como? Por plasmogamia. Só que os núcleos não se juntam. Olha aqui, esses compartimentos, vocês lembram de eu falar que a hifa dos basidiomicetos era septada? Então, dentro de cada septo vão ficar com 2 núcleos. Aí vai se desenvolver, formar um corpo de frutificação, que é o cogumelo, por exemplo. O cogumelo, então, tem hifas vegetativas e tem essas hifas que estão com 2 núcleos. Esses núcleos vão se juntar num processo chamado cariogamia. Na cariogamia, quando se junta essa hifa, a gente fala que essa hifa ficou fértil. Então, essa hifa fértil produz a basídia, onde vai produzir os esporos. Esses esporos são formados por meiose, tá? Olha aqui melhor para a gente ver. A imagem está mais detalhada. Hifas positivas e negativas se juntam. Ocorre uma plasmogamia, que é a fusão dessas hifas. Essas hifas vão ficar dicarióticas, com 2 núcleos N. E enquanto isso, ela está se desenvolvendo aí, junto com as hifas vegetativas, formou o corpo de frutificação, né? Que seria o cogumelo, nesse caso aqui dos basidiomicetos. Nessa estrutura que fica aqui, logo mais abaixo, aqui ó, bem no lugar mais fácil, como eu falei aqui do cogumelo, para dispersão desses esporos, vai ocorrer a fusão desses núcleos. Esses núcleos se fundem por cariogamia. Olha aqui, ó, tem 2 núcleos N, quer dizer haploides. Eles, quando se juntarem, vai formar um núcleo diploide. Esse núcleo 2N, ele
a hifa ficou fértil, produziu a basídia, que produziu esses esporos que são haploides. Quer dizer, um número N. Quando se junta, forma 2N, que são diploides, a quantidade total aí da espécie, né? Aqui eu trouxe uma reprodução sexuada aqui do ascomiceto para mostrar. O ascomiceto, ele também tem reprodução assexuada, aquele conídeo que eu mostrei no início ali, conidiósporos, o conídeo que produz conidiósporo, que é o esporo assexuado aí dos ascomicetos. Então, olha aqui, ó, eu tenho reprodução assexuada também e tenho a reprodução sexuada. Lembrando que a fase assexuada é a fase imperfeita e a fase sexuada é a fase perfeita, né? Então, aqui, ó, começar aqui, ó, ocorre essa plasmogamia onde o conteúdo de uma hifa, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o conteúdo de uma hifa vai passar para outra por plasmogamia, tá? Esse processo aqui a gente também chama de plasmogamia. Todo esse conteúdo vai passar para outra hifa, uma hifa positiva, outra hifa negativa. E aí, pessoal, ocorreu a plasmogamia, depois forma o quê? O corpo de frutificação, né? Quando ocorre o corpo de frutificação, um ascoma aqui, era chamado de ascocarpo. Vocês podem ver que essa estrutura é um pouquinho diferente aí dos basiomicetos, que aqui parece mais uma taça, né? Diferente lá do cogumelo. Então, aqui estão as hifas vegetativas, né? Mais aqui no ápice estão as reprodutivas. Essas hifas já estão ali por um motivo, que é para facilitar a dispersão. Núcleos, aqui eu também vou ter núcleos haploides, quando se unir vou ter núcleos haploides. Esses núcleos haploides, quando se juntam, vão formar aí um núcleo diploide, se juntou por cariogamia aqui. Ocorre uma meiose, essa meiose formei 4 núcleos haploides, passei por uma mitose, formou 8 núcleos que vão se desenvolver em esporos. Como é que chama esses esporos? Ascósporos. Esses ascósporos, quando maduros, serão liberados e vão formar aí um novo micélio, formar um novo fungo e começar todo o ciclo novamente, tá? E eu queria mostrar um outro ciclo, que é a reprodução aqui sexuada e assexuada dos zigomicetos, aquele bolor do pão, do morango, né? Tem vários aí tipos de bolores. Eu tenho a reprodução assexuada, que é aquela por esporulação. Uma hifa se indiferencia num esporangióforo. Esse esporangióforo, no seu ápice, produz um esporanjo. Esse esporanjo produz esporos por mitose, porque é uma reprodução assexuada. Libera esses esporos. Quando eles aqui, ó, adquire uma coloração negra, mais escura, esse esporanjo, quando está pronto para liberar esses esporos. Ela se abre, libera esses esporos, ao cair num lugar favorável, vai germinar e dar origem aí a um novo fungo, a um novo micélio, né? Primeiro ele germina, vai formar um novo micélio e começar novamente o ciclo. Pode ser que ocorra aqui, pessoal, um outro tipo de reprodução, que é a sexuada. Na sexuada, ocorre a fusão de hifas mais e hifas menos. E aqui eu posso ver o gametanjo aqui na ponta. Então, hifas mais núcleos mais e menos vão se juntar, formam um zigósporos que ele vai desenvolver, criar uma parede ali, que é uma estrutura um pouco mais rígida, formando esse zigósporo, que é o esporo de resistência aí do zigomiceto, produzido por meiose. E esse zigósporo pode germinar aí e dar origem a uma nova hifa, né, e formar aí um novo fungo, tá bom? Então, pode ocorrer das duas formas, tanto da forma assexuada quanto da forma sexuada. Isso é muito variável, tá? Os tipos de reprodução entre os fungos.
Varia muito entre cada tipo de fungo, tá? Sugiro darem uma olhada aí, pegar um ciclo de doença para tentar entender como que ocorre esse ciclo aí na planta, tá? Qualquer dúvida estou à disposição aí, principalmente no horário da aula. Vocês podem tirar dúvidas, a gente conversa. Tchauzinho, até a próxima.